Seguimos com o Jornal da USP no ar nesta manhã de sexta-feira. Vamos para o próximo assunto. O governo programou para o início de maio o início de uma operação de garantia da lei e da ordem, uma GLO, na Amazônia. O objetivo, segundo o governo, é se antecipar nas ações para reduzir o impacto de queimadas e desmatamento na região amazônica durante o período de seca na floresta, de maio a setembro. Essa operação contará com a participação do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Tem um dado que é importante, já falamos, já repercutimos isso aqui ano passado. Em 2019, o país teve 89 mil focos de queimadas, uma alta de 30% em relação ao ano anterior. O crescimento de perda da floresta provocou grande dano, você deve se lembrar, a imagem do Brasil, especialmente na mídia internacional. Vocês se recordam? Então, além dos países que suspenderam dinheiro de fundos destinados à conservação da região, como resposta, né, a essa falta de controle, de fiscalização do governo. Vou conversar sobre este assunto com o professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, o PROCAM, do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente da USP. Bom dia, professor. Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Professor, o governo está tentando, visivelmente, claramente, se antecipar uma situação que aconteceu ano passado e foi extremamente prejudicial. E se ficasse só na imagem do governo, mas foi realidade, quer dizer, a destruição da Amazônia é uma realidade, né? Que tipo de resultado pode ter se adiantando a situação, diferentemente do que aconteceu ano passado? Bom, Roxane, para a gente entender melhor essa situação, é importante que a gente relembre como ocorre o desmatamento na Amazônia, né? Ele não ocorre em uma única vez, de uma única operação. Normalmente é feito um corte seletivo, aonde as grandes árvores elas são retiradas, né? As árvores que têm um valor comercial significativo no mercado paralelo, porque o corte e a comercialização dessa madeira é ilegal, mas existe um mercado paralelo para isso. Então, os grileiros, né, eles retiram essas árvores de grande porte e esperam a época da queimada, que começa agora em maio. Então, nessa época, eles ateiam fogo ao que sobrou de floresta para promover, né, a retirada, né, do restante aí da vegetação e o uso, normalmente, para pasto ou plantio de grãos, notadamente soja, né? Então, o que tem acontecido agora, esses 3 primeiros meses, comparativamente, esse corte seletivo ele aumentou significativamente, né? O aumento ele foi da ordem de 133% apenas nos 3 primeiros meses. Isso significa o quê? Que a temporada de queimadas tende a ser muito mais intensa do que foi no ano passado, porque esse corte preliminar ele já sinaliza isso, né? Os grileiros, né? As pessoas que se apropriam de terras aí da União, né, para uso próprio, né, e promovem esse desmatamento, eles intensificaram esse corte seletivo e isso sinaliza que as queimadas tendem a ser mais intensas esse ano. Na minha avaliação, é claro que a atuação do governo ela é importante, mas eu acredito que o governo esteja chegando tarde, porque ele deveria, né, fazer o acompanhamento já baseado nos dados do INPE, né? O INPE constantemente tem feito esse levantamento, isso é colocado publicamente no seu site, então o governo não pode, né, argumentar como tentou fazer o ano passado, que ele não tinha sido informado. Esse acompanhamento ele é feito constantemente. Com base nesse levantamento, o governo já deveria ter intensificado a fiscalização e a autuação, mas ele está chegando tarde. Mas ainda é possível tentar salvar alguma coisa, embora essas grandes espécies que têm um papel muito importante na floresta, elas já tenham sido suprimidas. Agora, professor Pedro, recentemente houve troca, não é? No IBAMA. Olivaldo Azevedo, que agora é ex-diretor de proteção ambiental do IBAMA, ele disse o seguinte, que só com a ajuda das Forças Armadas
e dos estados para tentar controlar, para reduzir o desmatamento, controlar essa situação. Então, queria entender um pouco que papel as Forças Armadas têm, elas de fato são importantes nesse trabalho. Quem faz esse trabalho de fiscalização? E a gente sabe que é um trabalho conta-gota, né? Então, falta gente, falta pessoal, falta estrutura. É um trabalho bastante difícil, tomando como perspectiva a dimensão dessa região, né? a ser fiscalizada. Roxane, desde que esse governo assumiu, a gente verificou um desmonte do Ministério do Meio Ambiente. Então, houve ali, efetivamente, uma redução da capacidade de fiscalização e de autuação. E essa fiscalização, é importante a gente lembrar que ela ocorria muitas vezes com o suporte da Polícia Federal. Então, obviamente, que o fiscal chegava, né, verificava o que estava acontecendo, já com base no levantamento prévio do INPE, e precisava de um apoio que era normalmente fornecido pela Polícia Federal, porque as pessoas, né, os grupos que promovem esse desmatamento, eles são extremamente organizados, né, do ponto de vista de equipamentos, inclusive eles têm uma espécie de milícia para garantir efetivamente a posse daquele território que está sendo apropriado, né, que está sendo desmatado. Agora, quando se coloca isso, que há a necessidade das Forças Armadas, ou seja, uma força mais equipada ainda do que a Polícia Federal, isso mostra um agravamento dessa situação. Eu venho aqui na coluna da USP já repetidamente comentando que nós temos um problema de segurança nacional relacionado à atuação desses grupos que se apropriam de terras da União, são grupos extremamente organizados, que têm equipamentos, têm pessoal e que se constituem em milícias para garantir a posse efetiva desse território, que é uma atuação que lembra muito o que acontecia com os grandes narcotraficantes colombianos e que agora é uma situação que se reproduz em relação ao narcotráfico no México, onde você tem áreas que são dominadas por grandes grupos armados. E muitas vezes, no caso do México, até o exército tem uma certa dificuldade em entrar, dado o poder de retaliação. E situação parecida está ocorrendo hoje na Amazônia, ou seja, você tem áreas onde você efetivamente, como manifestou, né, você acabou de colocar, você tem a necessidade de entrar com o exército, com um apoio militar pesado, para poder coibir a atuação desses grupos devido ao poder que eles têm. E esse poder não é só um poder paramilitar. Normalmente isso se estende também para ações políticas, influenciando na eleição de vereadores, de prefeitos, deputados estaduais e também para o Congresso Nacional. Vamos acompanhar, né? O governo diz que está se adiantando para evitar o cenário do ano anterior. Vamos ver se, de fato, essa ação coordenada, que o governo considera antecipada, pode dar conta dessa situação, porque os números são muito, muito elevados e, bom, aqui a gente nem fala o que isso representa para a imagem do país, já trouxe vários prejuízos, continua, né, trazendo muitos prejuízos. Professor Pedro Luiz Cortes, sempre às sextas-feiras, falando de meio ambiente aqui com a gente. Muito obrigada, professor. Professor da ECA e do Instituto de Energia e Ambiente, tem o canal no YouTube. O ambiente é o nosso meio. Vai lá, compartilha, acompanha, curte todos os temas que abordamos semanalmente. Obrigada, professor, e até a próxima. Eu que agradeço. Uma boa semana a todos.